Boa noite. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje e eu tenho o prazer de receber pastor Israel Belo de Azevedo. Pastor Israel, tive o prazer de ser aluno dele, tive o prazer de tê-lo como meu reitor no Seminário Batista do Sul e também como mentor num programa de especialização de ministério do seminário, né? Junto, na época, com o professor Valtair e com o nosso querido Xavier, né? Pastor Xavier. Foi um tempo muito bom e o professor Israel, alguém que eu mantive aí o contato, né? A quem eu admiro e que prontamente atendeu o convite e está conosco nessa noite para falar sobre a Reforma Protestante e a sua influência na formação do pensamento batista. Pastor Israel, boa noite. A sala é sua. Pastor Israel, seu microfone está fechado. Sua voz. Ok, desculpem, eu estava em outra sala, em outra reunião, e aí eu aqui me confundi, peço desculpas. Então, eu ouvi você perfeitamente bem, estou aqui ao seu dispor para a sua pergunta preliminar, como você quiser conduzir esta nossa aula hoje. Isso, pastor. Então, o senhor tem aí 40, 45 minutos para poder discorrer sobre a Reforma Protestante e a formação do pensamento batista, e logo ao fim nós temos um tempinho aí de 5 minutos a 10 para perguntas e respostas, já que o senhor precisa voltar ao salão da Itacuruçá aí às 9 para poder encerrar o culto de oração. Como eu gosto muito de ouvir as pessoas, aprendo muito com as suas posições, seus questionamentos. Vou tentar ser, na verdade, o pensamento batista, ele surge quando o movimento batista aparece na história. Estamos falando aí do comecinho do século XVII. Há dois movimentos importantes que se interligam: a Reforma Protestante propriamente dita e todo o movimento intelectual da época, geralmente chamado de humanismo ou renascença. O pensamento batista está presente como parte desta história. Em certo sentido, podemos dizer que a própria reforma é um esforço de aplicar algumas provocações do humanismo e submeter esse humanismo ao transcendentalismo em função da autoridade das Escrituras. Mas os dois movimentos estão interligados. E há um terceiro também muito interligado, que é o liberalismo. O que é liberalismo? É bom que entendamos. Liberalismo, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não tem apenas um sentido. Liberalismo tem um sentido, por exemplo, na economia política. A ideia de que o mercado é capaz de gerir a sociedade, o livre mercado, a liberdade de comprar e vender, sem interferência do Estado. Isso é liberalismo no plano econômico. Mas ele é filho de um outro liberalismo que eu chamaria de um liberalismo filosófico, que é a ideia de que cada indivíduo deve ser livre para tomar as suas próprias decisões. Ora, em certo sentido, quando Lutero proclama que a salvação se dá tão somente pela fé e que é um assunto entre o indivíduo e Deus, em certo sentido, ele está elaborando no mesmo ideário
antecedendo-o, uma vez que, de certo modo, o liberalismo é um pouco posterior. Lutero, de algum modo, acaba fundando essa perspectiva. Então, nós precisamos fazer um breve resumo cronológico para entendermos esses movimentos e como ele vai estar na gênese do pensamento batista. O protestantismo surge, então, como uma resposta a um problema. E o problema é o seguinte: como eu faço para ser salvo? Até então, a crença era que a salvação se dava pelo pertencimento à Igreja Católica e a participação nos sacramentos dessa igreja. Quando, no entanto, houve uma pandemia no século XIV, XV, essas certezas acabaram, porque muitas pessoas morreram, 200 milhões de pessoas morreram. Então, essa convicção, além de outras pestes, Lutero enfrentou uma, não uma pandemia, mas uma epidemia que alguns acham que é a pandemia do século anterior, a peste negra ou bubônica, ou outro nome que venha a ter, porque teve vários nomes. O fato é que Lutero teve que responder a uma pergunta que, ao mesmo tempo, era a sua pergunta individual, ao mesmo tempo, era a pergunta de todo mundo. Já que pertencer à Igreja Católica não me garante a salvação, o que é que me garante a salvação? E Lutero ficou nessa luta aí durante alguns anos, até ele ler Romanos 1, 17 e 18, que retoma ali nesse texto do apóstolo Paulo, Abacuque 2,4. Então, uma luz irradiou sobre ele, ele entendeu que a salvação é um assunto entre o indivíduo e Deus. É uma resposta humana à oferta da graça de Deus. A partir daí, então, eclode num rastilho de pólvora, porque havia já as condições, porque havia essa demanda emocional e intelectual, ela então acontece. Entre os seus postulados estão 3, basicamente. Tem colocado 5, mas os 2 são fakes. Sola fide, sola scriptura, solos Christus. Inventaram soli deo gloria, mas isso não é teologia, isso é existência, é prática existencial. Dar glórias a Deus não é um princípio teológico, mas um princípio ético, ou um princípio litúrgico ou estético. E o outro, sola gratia, é uma brincadeira de quem inventou esse negócio, porque não existe sola gratia separada de sola fide. A graça ou a fé, nesse caso, são faces de uma mesma moeda, em que a graça é a ação de Deus e a fé, a fide, é a resposta. Então, sola gratia, sola fide, o princípio teológico é a mesma coisa. Então, são 3 postulados: o sola fide, sola scriptura e o solos Christus. Todos esses 3 têm um sentido muito profundo de individualidade, de responsabilidade individual, que está na Bíblia. Claramente, nós sabemos disso no livro de Ezequiel e em todos os livros do nosso Novo Testamento. Então, reforma, humanismo, autonomia do indivíduo contra aquela visão dos feudos, aquela visão hegemônica da religião, sacramentalista, sacerdotalista, entre outros aspectos. Surge, então, a reforma, ela se espalha pela Europa, e um dos lugares onde ela se estabelece, muito estranhamente, é a Inglaterra. Por que estranhamente? Pelas causas que levaram o rei Henrique VIII a adotá-la, pelo fato de ele continuar
o chefe da igreja, ou seja, ele fez uma reforma muito modesta, para não dizer quase que nenhuma. Pouca coisa mudou entre o catolicismo romano e o anglicanismo. Por esta razão, no interior do anglicanismo, muitas pessoas ficaram conhecidos como separatistas e outros ficaram na igreja principal. E separatista? Duas razões, entre outras. Primeiro, porque era separada da igreja oficial. E ser separado da igreja oficial, em segundo lugar, era ser separado também do Estado. Ou seja, o separatista entendia que religião e Estado são esferas diferentes que não devem se confundir, eventualmente cooperar, mas não se confundir. E o Estado não tem direito de prevalecer sobre as coisas da igreja, mas isso quem vai aclarar é um batista um pouco depois. Esses separatistas começaram a se reunir, estamos falando aí de 1589, com os Barrowistas, que fundaram o movimento congregacional, e depois um pequeno grupo que estava na Inglaterra, em função da insegurança, da perseguição, esse pequeno grupo migrou para Amsterdã. Mas ficou pouco tempo, um ano depois, parte do grupo ficou, parte do grupo voltou. O grupo que ficou era liderado por John Smith, e o grupo que retornou era liderado por um advogado que não era pastor, chamado Thomas Harris. Deixamos John Smith na Holanda, que depois ele tentou se aliar aos menonitas, mas não foi aceito, e parte da congregação, inclusive, que ele dirigia, acabou migrando depois para os Estados Unidos. Voltemos à Inglaterra, então, em 1609, mais claramente em 1610 ou 9, quando eles se reuniram, foram para a Holanda, e 10 ou 11, quando voltaram para a Inglaterra, começaram a se reunir próximo da cidade de Londres e começaram a formar, então, ali uma congregação. Nesse ínterim, tanto na Holanda quanto na Inglaterra, esse grupo batizado por aspersão, não era chamado de batista, era chamado genericamente de separatista. Entre estes, mais tarde, vai surgir um chamado John Bunyan, que foi preso várias vezes, e a prisão dele nos ajuda a entender bem essa questão do separatismo, porque ele entendia que não devia solicitar licença para pregar, mas as leis do Estado, que controlava a igreja anglicana, dizia que uma pessoa para pregar, um pastor, um pregador, tinha que pedir licença ao Estado. Ele entendia que não, esse é um assunto que não demanda licença, o Estado não pode se meter nesse assunto. Então, voltemos agora à comunidade nossa ali de Londres, cercanias de Londres. John Smith ficou na Holanda e agora o líder intelectual, não o líder da igreja, tinha outros líderes ali, era Thomas Harris, que escreveu um livro. E o livro era sobre o mistério da iniquidade, em que ele, tomando ali o texto de Tessalonicenses, dizia qual era a iniquidade. A iniquidade era o rei se imiscuir nas questões de religião. Então, nesse livro, ele disse basicamente o seguinte: o rei manda nas questões civis, mas o rei não manda na consciência. Todo indivíduo é livre para pensar o que quiser. São, portanto, os primeiros campeões da liberdade na história do pensamento. Esse livro dele é um livro absolutamente original, profundo, que o levou à cadeia, onde ele morreu. Não foi condenado à morte, mas morreu em consequência das doenças que adquiriu na cadeia. Você imagina como era uma cadeia no começo do século XVII. Então, muito importante essa ideia da liberdade individual.
Depois, um teólogo chamado Edgar Ian Mullins desenvolveu isso no seu livro Axiomas da Religião para falar na autonomia ou competência da alma. Então, o primeiro pensamento teológico batista, primeira formulação teológica original batista é esta: a competência da alma do indivíduo para tomar as suas decisões no campo da experiência religiosa. Então, a partir daí, outras consequências foram se demandando. Os batistas, então, em função disto, se dedicaram ao estudo da Bíblia, como outros grupos também, obviamente, os presbiterianos, os congregacionais, os luteranos, todos se dedicando ao estudo da Bíblia, mas com uma perspectiva menos a partir de uma confissão de fé, embora eles também as formulassem, mas a partir do exame realmente livre do texto bíblico. Isso trouxe algumas consequências. Primeiro, o batismo é só para quem é convertido. Logo, o batismo é para pessoas adultas. Por adulta, entender a idade de consciência, isso variou muito. Não se falava ainda em imersão. Os batistas batizavam por aspersão. Mas já ficou clara, à luz também do que pensavam alguns dos, é importante salientar isso, alguns dos anabatistas, a convicção era essa de que o batismo só devia ser ministrado a uma pessoa que podia fazer a escolha depois de ser, então, regenerada. Então, uma igreja é uma comunidade de regenerados que livremente se organizam sem interferência do Estado. Então, esse foi a consequência do pensamento da autonomia absoluta da consciência. Isso acabou tomando nome na filosofia de liberalismo, com todas as suas consequências, que é da competência e autonomia da alma. Os batistas são liberais, na verdade, proto-liberais. Eles fazem parte do surgimento do liberalismo filosófico, que não deve ser confundido com o econômico, embora lógico, que é um movimento a partir do século XVIII que preconiza que tudo na vida tem que ser submetido e colocado sob o crivo da razão. Um tipo de racionalismo aceita milagres, experiências nesse sentido não são aceitas porque não pela razão. Esse é outro liberalismo. Estamos falando do liberalismo filosófico, esse que afirma a liberdade da alma para a tomada de suas decisões. Um outro momento do pensamento batista, a partir da experiência da leitura da Bíblia e também da oposição que enfrentou, foi se associar livremente entre si. Então, algumas comunidades iam brotando aqui e ali, se uniram para então formar uma associação de igrejas batistas. Isso ainda do século XVII, 1654 aproximadamente. Não é uma convenção, portanto, que funda os batistas. São os batistas que fundam uma associação e depois uma convenção. E essas igrejas acabaram se compondo em duas associações. Batista e divisão são um pouco sinônimos. E surgiu, então, a Associação das Igrejas Gerais, General Baptist Association, Associação das Igrejas Gerais, que eram aquelas de cepa mais arminiana, como posteriormente seria chamada, que entendiam que a salvação era para todos, General Salvation, diferentemente do calvinismo, que preconizava e preconiza um limite de atonement, uma expiação na cruz limitada aos eleitos, aos predestinados. E surgiu um outro grupo de batistas chamado Particular Baptists, ou Particular Baptist Association, os que faziam parte da Associação das Igrejas que tinham uma teologia calvinista. Curiosamente, a Associação das Igrejas Gerais desaparece.
e permanece a Associação das Igrejas ou as igrejas calvinistas, mas com um calvinismo um pouco diferente do que seria o calvinismo de outros lugares, mas podemos até voltar a esse ponto posteriormente, mas não é central aqui. E a outra consequência desse pensamento batista, dessa biblicidade e dessa autonomia do pensamento, e a ideia de que tudo aquilo que nós devemos fazer tem que ter autorização bíblica, ou exemplo na Bíblia disto, é o batismo por imersão. Desde cedo, John Smith, que batizou-se e se batizou a si mesmo, questionou a validade do seu batismo. Se batizou mesmo, quando ele descobriu na Bíblia que o batismo era por imersão, os batistas praticavam por aspersão, ele então, como não havia uma pessoa que batizasse por imersão, ele mesmo se batizou. E batizou os demais, mas ficou em crise. Será que meu batismo é válido ou não é válido? Então, um grupo da igreja, sob a inspiração dele, saiu pela Europa e encontrou um grupo chamado Colegiantes, um tipo de anabatista, mas completamente independente, que batizava por imersão. Então, eles foram lá batizados, voltaram e batizaram os demais membros da igreja, isso em 1650. Então, basicamente, a partir daí é que os batistas são imersionistas. Até então, eles eram aspersionistas. Basicamente, é nesse que se forma o pensamento batista, com algumas características. Eu quero recomendar o meu livro chamado A Celebração do Indivíduo. Foi minha tese de doutorado em filosofia, e nela eu mostro bem detalhadamente todos os textos e documentos dessa época. O livro está esgotado, mas você pode comprá-lo na amazon.com.br. Eu estou reformulando para uma edição melhor do ponto de vista gráfico, mas o que está lá você pode... Mas está até gratuito para quem tem Kindle, mas os outros têm que pagar, não sei quanto é que é. Eu recomendo, então, este livro, ou você pode aguardar um pouco, eu espero até o final do ano ele está num formato um pouco melhor. Ali eu explicito todos os documentos. Então, eu me baseio em documentos, confissões de fé e livros da época, porque é importante a gente voltar sempre no tempo. Então, basicamente, uma teologia política. Teologia política, separação total entre igreja e Estado, foi preso, nunca aceitou dinheiro do Estado, diferente da igreja luterana, que aceitava, sendo uma igreja oficial, o diz até hoje é assim. Um alemão ele contribui para o Estado, e o Estado repassa à igreja segundo alguns critérios. Eu governo e das na perspectiva luterana, os batistas nunca aceitaram qualquer tipo de participação, qualquer tipo de aceitação de dinheiro público, de ingerência nos seus negócios. Então, esse é um aspecto da teologia política. O outro aspecto da eclesiologia, isto é, igreja independente e autônoma. Estamos falando aqui do princípio da competência da alma aplicada à igreja. Então, assim como eu sou competente para tratar dos meus assuntos, a minha comunidade de fé, aqui me assino voluntariamente, também é autônoma e independente. Então, esse é um método essencial do movimento batista. Por exemplo, há muitos anos se discutiu no plenário da Assembleia da Comissão Batista Brasileira, durante uns vários anos, de ordenar mulher. E eu dizia, gente, só tem uma resposta possível. Mas estava discutindo, só tem uma resposta possível. Assunto local. No fim, decisão. É um assunto da igreja local. Porque, de fato, quem ordena, pelo menos na nossa perspectiva atual, é a igreja local. A igreja local vai ordenar uma mulher ou não vai consagrar uma mulher. Só para entendermos um pouquinho essa questão, só como exemplo, na nossa aqui em questão, da autonomia das locais e do plano da eclesiologia. Nos demais aspectos, soteriologia, escatologia, liturgia, essas, e no começo não cantassem. No máximo, um estilo um pouco cantor-chão, mas não cantavam. E havia, inclusive, comunidades que não liam a Bíblia em público, por achar uma irreverência ler a Bíblia. Eram radicais os nossos batistas
começo também não cantavam. Depois isso foi... eu tenho um livro chamado Eclésia, o que deve mudar na igreja, algo assim, também está esgotado, em que eu falo de 30 coisas que mudaram artistas, que não são a mesma coisa. Uma delas é a música e tantas outras mudanças que se verificaram ao longo desses 500 anos de pensamento batista. Aí vem a questão da soteriologia. A teologia política foi uma marca distintiva, a eclesiologia também foi uma marca distintiva, e agora, entre outros temas da sistemática, cristologia, a mesma coisa, a trinitologia, pneumatologia, escatologia, isso não é comum. A diferença agora é com relação à soteriologia. Esse é um tema que os batistas resolveram do seguinte modo. Sempre usaram a palavra eleição. Mas cada um entendeu a eleição do seu modo. E os batistas, muita sabedoria, com muita sabedoria mesmo, não discutiram esse assunto. Então, alguns continuaram preconizando um ideário de uma eleição entendida na perspectiva presbiteriana, de haver uma limitação à obra expiatória da cruz, com efeito só para os predestinados, e outros preconizando uma outra ideia, que depois acabou tomando uma forma chamada eleição com base na presciência. Isto é, o ser humano fica mantido com a sua soberania, claro que limitada, toda soberania humana é limitada, mas ele pode decidir escolher ou não a graça. Então, não é um atonement, uma expiação limitada, limited atonement, lá na sigla TULIP, mas ele é livre para escolher. Mas como se verifica isso? Se verifica quando há uma... Deus, primeiramente, sabendo as escolhas que nós faremos, nos elege. Mas como ele sabe o que nós faremos, fica respeitada a nossa liberdade. Então, entre os batistas, a questão, como eu disse, da eleição não foi resolvida. Você tem confissões de fé contemporâneas do Calvino, em outro sentido, com base na presciência. E, de certo modo, a presciência, uns vão entender que ela nega a predestinação e outros que ela confirma. Aí cada um vai ter a sua perspectiva, no nosso caso aqui. Então, basicamente, esses pensamentos quanto à teologia política, a eclesiologia e a soteriologia. Esses batistas, ou alguns desses, é claro, migram para os Estados Unidos e vão formar a denominação batista nos Estados Unidos, onde não há nenhuma originalidade no pensamento. Na verdade, o que os americanos, os teólogos americanos pensavam, já estava na Inglaterra. E o que os batistas brasileiros pensaram e pensam, também estão na Inglaterra. Por isso que a minha tese, diferentemente da maioria dos historiadores, é que a nossa teologia batista não depende da americana, mas depende da inglesa. Essa é a minha tese, eu acho que eu demonstrei claramente. Então, não houve nenhuma alteração nos Estados Unidos da teologia política, nenhuma alteração da eclesiologia e nenhuma alteração da soteriologia. Houve alteração na liturgia. Como eu disse, os batistas cantavam muito pouco, não tinham instrumentos nos cultos, e então Wesley, século XVIII, vem aos Estados Unidos. E aí, uma avalanche. Claro, se esvaziando. Então, os batistas disseram, opa, também precisamos da música. E aí se recuperaram, introduziram então a música, o instrumento. Isso aí já, finalzinho aí do século XVIII, na Filadélfia, o trompete foi o primeiro instrumento que entrou numa igreja batista. Sabe o meu livrinho lá, Eclésia, o que deve mudar na igreja?
Então, em linhas muito gerais, essa é a formação do pensamento batista. Quando vem para o Brasil, vem os missionários, eles trazem esta teologia, que é, como eu disse, inglesa, e nós absorvemos essa perspectiva. Adotamos como confissão de fé a Declaração de New Hampshire, e depois, já bem diamente, já quase no final do século XX, nós, batistas, escrevemos nossa primeira confissão de fé. E estão os elementos que, então, nos formam. Nós tínhamos uma certa coesão doutrinária quando nós tínhamos sobre as igrejas no campo da educação religiosa e ministerial. Até os anos 80, uma igreja batista adotava a revista da então Convenção Batista Brasileira, cantava os hinos apresentados no Cantor Cristão, usava uma Bíblia publicada, você tinha uma definição, vamos dizer, prática, antropológica do que é ser batista. Então, um pastor que não escrevia no Jornal Batista não existia. E quem quisesse saber das novidades, das informações, do pensamento, tinha que ler o Jornal Batista. E isso, com relação às revistas, este, vamos chamar de monopólio, não sei se é a boa palavra, adequada, acabou. Vários fatores que não vem ao caso. Então, essa coisa, há um substrato básico. Vou, então, repetir e fazer uma ligeira provocação. A teologia política se manteve a mesma, mas os batistas foram muito perseguidos no Brasil colônia e até mesmo em parte do século XX. Isso levou os batistas a um pensamento em relação à política muito negativo e, por outro lado, um grande desejo de estar no poder. Então, quando um político anuncia uma causa e essa causa parece ser uma causa batista, é comum que os batistas venham a aderir a essa causa, pondo em risco, inclusive, a sua teologia política. E aqui eu quero salientar, sem fazer nenhum tipo de crítica negativa, que o número de candidatos batistas, pastores, inclusive, ao pleito eleitoral agora de novembro é bastante elevado. Muitos candidatos a pastores, candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores. É um dado. Esse dado, ao meu ver, tem a ver com uma percepção de que aquela visão de separação total, radical entre igreja e Estado não funcionou. E que é preciso uma outra relação com o Estado. Pessoalmente, acho que a nossa teologia é muito boa e deve ser preservada, que nós não devemos, como instituição, como pastores, nos envolver em política, deixando partidárias ou mesmo eleitorais. Quanto à eclesiologia, nós temos enfrentado também algumas dificuldades. Continuo dizendo que a teologia é boa, mas talvez ela funcione num contexto rural, em que as decisões são lentas, mas talvez não funcione num contexto urbano, em que as decisões são velozes. Uma assembleia de convenção, seja estadual ou a nacional, interessa a muita pouca gente. Uma assembleia da igreja local interessa a muita pouca gente. Ter quórum é um esforço que os presidentes das igrejas estão. É um modelo que não contempla
os desejos, não contempla a verdade. Mas reafirmo, é um bom modelo, mas possivelmente não funcione mais. Por essa razão, algumas igrejas estão se presbiterizando, criando presbitérios ou conselhos para dirigirem a vida da igreja, tanto a política da igreja, a filosofia da igreja, quanto o dia a dia. Isso é uma mudança na eclesiologia. Quanto à soteriologia, os batistas são informalmente calvinistas e, ao mesmo tempo, arminianos. Então, quando você pede a um membro da igreja para orar, ele fala assim: Senhor, resgata o irmão fulano de tal que está nas drogas, por exemplo. Esta oração é uma oração arminiana. Ao mesmo tempo, você ouve a seguinte oração: isso aconteceu porque Deus tinha um propósito nisto. É uma oração calvinista. No campo da salvação, é muito interessante em que o povo batista, não acredita na ideia, afirma a ideia da predestinação, mas não crê nela ao ponto de orar, inclusive, para que fulano ou beltrano se converta, porque não acredita que essa salvação é limitada aos que foram escolhidos com uma questão soteriológica, muito clara na questão da política, muito clara na questão eclesiológica, mas ambígua na questão soteriológica, que são as três questões distintivas do pensamento batista, já que nada se pode dizer sobre cristologia, pneumologia, patrologia, raumatologia, essas outras questões, elas são mais ou menos comuns a todos os protestantes. Penso que assim eu fiz um resuminho aí em pouco menos de 40 minutos, consegui ficar em menos de 40 minutos. E, Anderson, havendo aí alguma observação, concordância, discordância, comentário, estou aqui para ouvir e contribuir. Ótimo, pastor Israel. E é momento, então, dos nossos irmãos que desejam fazerem alguma indagação. Temos aí 9 minutos para isso. Alguém tem uma pergunta, uma dúvida? Pastor Anderson. Pastor Wesley, boa noite. Boa noite. Pastor Israel Belo. Primeiro, quero parabenizá-lo pela excelente apresentação do tema Pensamento Batista. Nota 10. Obrigado, viu? Queria fazer uma pergunta ao irmão. Nessa questão da salvação, como harmonizar isso dentro de uma mesma igreja local? Nós temos irmãos, ou líderes, ou pastor, ou calvinista, e alguns têm outro pensamento, de que diverge. Dá para equilibrar isso na mesma igreja local? É bom que se entre em harmonia? Como evitar o conflito? O que o senhor recomenda? Ou deixa quieto? Deixa quieto. Obrigado. Porque se você não deixar quieto, vai ter divisão. Não tem jeito. Por quê? A Bíblia é calvinista e arminiana. Só isso. Ela não harmoniza. Como é que nós vamos harmonizar o que ela não harmoniza? Por que ela não harmoniza? Eu tenho a minha posição. Vou dizer bem claramente. Está no meu livro chamado Plano e o Caminho. Quando a predestinação e o livre-arbítrio se encontram. Quem quiser pode comprar no site prazerdapalavra.com.br. Nesse livro, que é baseado num pastor presbiteriano, ele diz o seguinte: o plano é a predestinação. Deus predestinou a todos para a salvação. A escolha é o caminho. Alguns aceitam o plano de Deus e outros não aceitam. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar em todo
o Antigo Testamento, que eu acho que não serve muito de base para a questão soteriológica, porque o Messias não tinha vindo ainda, mas com base no Messias. E depois, então, com a vinda do Messias, nós vamos encontrar essas posições. Então, por exemplo, quando nós lemos no Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Um calvinista estrito vai dizer, isso aqui é apenas o galardão. Né? A coroa da vida não é a salvação, é o galardão. Está correto? Está correto. O outro vai dizer, não, isso aqui é o seguinte, se você apostatar, você perdeu. Que é um calvinista, desculpa, um arminiano bastante radical, digamos assim. Então, eu só peguei um versículo. Então, eu entendo o Erlen, seu nome é para não esquecer, né? Só a camisa que eu vou esquecer, mas o nome eu vou gravar. Provizec, isso aqui é um lugar sagrado, meu amigo. Sei que tem um violão ali, espero que esse violão só toque música santa. E essa camisa é uma blasfêmia. Eu não sei se você já estava predestinado a usar roupa. Isso aí é complicado. Por isso que tem que esquematizar essas questões aí. Então, isso é fruto da escolha humana. Tá vendo? Viu? É uma escolha. Eu acredito, inclusive, demonstrando ausência de sabedoria. Porque uma pessoa cristã, santa, bota fogo no pecado. Entendeu? Compreenderam. Entenderam a teologia da coisa, né? Tem que botar fogo no pecado. Então, Erlen, eu acho que a melhor atitude é que você falou, deixa quieto. Sabe por quê? As pessoas também mudam. Um dia eu acabei de pregar, e tinha um grupo de jovens, e tinha um desses jovens que era uma posição bastante rigorosa. E um dos lados, não vem aqui, é o caso aqui do lado. Aí eu saí depois da pregação e falei, você exposou um pensamento aí, mas eu acredito o seguinte. Eu falei, olha, pode ser que eu mude de ideia. E que você mude de ideia. Bom, eu permaneci com a mesma e ele mudou de ideia, completamente. Então, isso é muito relativo, são questões que, ao meu ver, não são essenciais. Esse é o ponto. Acho que o que nós devemos preconizar é a supremacia de Cristo na salvação, a soberania da palavra, divergir aqui numa vírgula, mas não no ponto. Nós não vamos nos posicionar. Eu também acho, sabe, Erlen, minha opinião pessoal é a seguinte, nós temos que pegar, tanto no campo da política, quanto no teologia, nós temos que pegar aquilo que é bom, aquele pensamento que é bom, que nos explica o evento, a situação, a teologia, e não seguir uma bandeira. Até porque aquele autor a seguir pode mudar. E aí, como é que eu fico, por exemplo? Então, eu acredito que a melhor coisa, irmãos, você tem a sua posição? Bem-vindo. Você tem aquela posição? Bem-vindo. Vamos continuar estudando. Vamos. Esse pensamento deixa quieto foi exatamente o que os batistas fizeram. Não existe nenhuma divisão em termos globais dos batistas por causa dessa questão. Não houve. Por exemplo, os batistas gerais que são mais calvinistas não surgiram por essa razão, por causa de costumes, por exemplo. Então, não temos... Os batistas continuaram convivendo sob esse guarda-chuva, comportando uma visão ligeiramente calvinistas, nunca radicalmente calvinistas, porque não aceitam os 5 pontos, e ligeiramente arminianos, mas não também integralmente arminianos. Acho que esse é o caminho que temos que trilhar. O que é chamado de calvinismo moderado, né, pastor Israel? Tratado como calvinismo moderado. Arminianismo moderado. E é importante, a partir disso, essa questão do respeito colocada pelo senhor, porque nós temos a contribuição de grandes teólogos batistas calvinistas na nossa história, né? Nós estamos recheados delas, como Benjamin Kitt, como John Gill, Andrew Fuller, né? John Dagg, James Boyce, né? William Carey, seus amigos calvinistas que aí deram início a missões, né? A missões, Spurgeon, enfim, é uma contribuição gigantesca na nossa história,
próprio Adoniran Judson, né, na Birmânia, William Bailey no Brasil, enfim. É muito bom aí ouvir essa palavra de moderação, para que não haja caça às bruxas dentro das igrejas. No caso, as bruxas são o quê? Os arminianos ou os calvinistas dos distritos? Tudo depende do Por exemplo, ângulo, né? O senhor acompanhou aí, no Rio de Janeiro, na Convenção Batista Fluminense, por exemplo, houve uma época que houve uma caça aos calvinistas, né? Assim, uma coisa terrível. Mas eu acho, sabe, Anderson, quando você tem bandeiras levantadas de um lado ou de outro, vão surgir bandeira. Por exemplo, você não citou um camarada ali, um dos mais influentes. Rick Warren. Rick Warren. O livro seja totalmente, não seja sequer moderado, seja meio de perspectiva de ambos os lados. Acho que não há razão para nós, primeiro, ficar levantando bandeiras desse tipo. Acho que isso não é muito hábil. E também o contrário, né? Porque você... Vamos voltar para o caso da política. Digamos que você tem uma posição política partidária, digamos assim. E você lá do púlpito diz, eu sou a favor do presidente. Que as coisas dele são boas, é o nosso presidente, é o nosso Messias. Digamos que alguns têm feito isso. Só que naquela mesma igreja tem pessoas que estão do lado oposto. Você divide a igreja por quê? Para quê? Se político só quer se eleger e nada mais. Então, e uma realidade, né, pastor, é que a não consensualidade faz parte aí dessa gênese batista, né? Exatamente. Então, no caso em que tivemos essa altíssima polarização agora política, tem as dois pés a respeito do Brasil, de como deveria ser, pererê, né? Mas de púlpito nunca as revelei. Tanto é que mesmo aqueles que são anti me respeitaram e os que são a favor me respeitaram. Claro que cada um dos grupos gostaria que eu me posicionasse do lado dele. Ora, mas se do lado dele, o que ia acontecer? Outro grupo ia sair da igreja. Qual a contribuição disso? Nenhuma. Não é? Esse cuidado que nós temos que tomar. Não é uma questão de coisas que não são essenciais. E se a salvação é essencial, mas se a salvação ela tem esse matiz A ou matiz B, isso não é essencial. O essencial é a supremacia, para usar um termo até mesmo reformado, falar que eu não gosto de reformado, por outra razão, a supremacia de Cristo. É Ele que salva. Não somos nós que nos salvamos. Então, poderíamos dizer que o nosso Trino Deus cuida da salvação, seu início, meio e fim. Perfeitamente, senhor. Aí está a discussão, certo? É verdade. Não há nenhuma dúvida. Agora, a resposta é possível, diferentemente do que ele planejou, aí é outra questão, né, Anderson? É outro papo, né? Mas, pastor Israel, Deus abençoe, e é sempre bom, né? O alto astral do senhor, e eu me recordo o quanto eu lhe provocava, né, nas aulas, e o pastor sempre com esse astral muito legal, que Deus continue abençoando. Bom demais ter o senhor aqui, viu? Obrigadão, até logo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço ao eleito do Senhor. Tá legal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Gente, pastor Israel é fantástico. Pena que o tempo, né, ele está em culto, lá na Igreja Batista Itacuruçá, mas foi bom aí a participação de vocês. E na quinta, então, a nossa aula com o pastor Política, Educação e Sociedade. Bom demais tê-los aqui, né?
meu desejo é que o Espírito Santo de Deus desperte a igreja ao conhecimento, ao entendimento, né, ao aprofundamento da nossa fé. Quaris fide intellecto, né? A fé em busca da razão. A gente precisa ter conhecimento para ter fé, porque fé sem conhecimento é fideísmo. Deus abençoe a todos, um grande abraço.